te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Estamos nós aqui há 35 anos. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor, que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades, que o amor transborde, a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor. No céu e na terra, para tempo de clamar, mas até lá, aviva-nos, no céu e na terra, para tempo de clamar, mas até lá, aviva-nos,
mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, 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 a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora, o céu te adora e adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivesta. És invencível, invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos, 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 sim, Senhor, aviva-nos, 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 aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, sim, Senhor, aviva-nos. O céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, 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 sim, Senhor, aviva-nos, aviva-nos.
nós cantamos, só te seja honra, só te seja honra e o louvor. Vem, Senhor, aviva nossas vidas, aviva a tua igreja. Sim, Jesus, pois só tu tens as palavras de vida eterna, pois só tu és o grande eu sou. Aviva-nos, 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 Senhor. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, sim, tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Sim, tu és, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é, teu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Estás aqui, vendo entre nós. Te adorarei, estás aqui operando milagres. Te adorarei, estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adoro.
Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle. Sim, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Me sustenta, Senhor. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Sim, tu és Deus de milagres, luz na escuridão, meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, meu Deus. Oh Deus, Deus maravilhoso, esse é quem Tu és, Deus. És o nosso Deus, nosso amado, o Deus da nossa salvação, o Deus que nos escolheu como propriedade particular dele mesmo. Ah Deus, nós Te adoramos nesta manhã. Nós viemos para Te servir e reconhecer o Teu poder. Nós viemos para confirmar aqui diante dos homens, diante do Senhor, diante dos anjos do Senhor que estão acampados neste lugar, anjos adoradores, serafins, querubins, que nos ajudam na adoração. Mas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estendemos as nossas mãos, nós estendemos a nossa adoração, nós erguemos as mãos santas no santuário e nós reconhecemos que um Deus Todo-Poderoso merece honra, glória, louvor, adoração. Um Deus que pode todas as coisas, todo-poderoso
poderoso Senhor, reina sobre nós, reina sobre nós, Senhor. Receba a honra, a glória, o louvor e a adoração deste povo que é teu. Ó Espírito Santo, move em nós corações quebrantados na tua presença, corações renovados diante de ti, uma adoração genuína no altar santo, ó Deus. É só o Senhor quem merece, é só o Senhor é merecedor, só o Senhor é digno. Um povo imperfeito, um povo imperfeito, um povo imperfeito, libera neste lugar uma adoração ao Senhor. Um povo perdoado, um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, um povo comprado por alto preço, um povo que foi resgatado da escravidão, um povo livre que adora na beleza da santidade, um povo que tem o seu louvor livre. Aleluia, querido, adore o Senhor mesmo. Não pense que tempo foi muito, não foi, foi pouco, foi pouco, foi pouco. A eternidade não terá fim, e a sua adoração libera o seu coração. Aproveita a sua liberdade, aproveita o direito que você tem. Aplauda o Senhor, adore o Senhor com palmas. Esse é o nosso Deus. Oh, aleluia. Que prazer reunir aqui nessa casa de oração. Que prazer ver o seu rosto. Que prazer poder celebrar contigo nessa manhã, na presença de um Deus que merece toda a honra, toda a glória, um Deus perfeito. Apesar de nós, Deus continua Deus e nos ama tanto, né? Perdoa, acolhe, fez você levantar hoje cedo e falou: levanta, seu vagabundo, preguiçoso, vem para a igreja, né? Todo esse povo que chegou mais cedo, né? Glória a Deus. Homens, mulheres aqui, que com as suas casas cheias de lutas, sabia? Lutando com enfermidade, uma família inteira. Um povo, né, que uma hora tá mal, né, Alexandre? E outra hora, né, Mateus? Só Deus sabe. Mas estão aí, né, na presença do Senhor, 7 horas da manhã. Você não pode chegar atrasado, você tem que chegar na hora, né? Então levanta cedo nesses dias que nós estamos de manhã e vai para a casa do Senhor. Amém? Senta aí. Senta. Mateus 6. Mateus no capítulo 6, versículo 6. A palavra do Senhor vem a nós hoje. Neste texto, quando Jesus está falando sobre oração, e Ele vai ministrar a nossa vida hoje, de verdade,
a gente até poderia ir embora. Não é? Porque nós estamos tão satisfeitos. Você não está satisfeito? Mas a gente pode mais. Então, nós vamos receber aqui hoje a palavra do Senhor. E o capítulo 6 de Mateus, projetado aqui, eu quero que você leia comigo. É quando Jesus está falando sobre oração. Ele está falando que não é oração, ou o jeito como os fariseus hipócritas faziam. Mas depois os discípulos pedem a ele um modelo de oração. Nos ensine, Deus, nos ensine a orar. E ele então ensina a oração do Pai Nosso. E nos dá como modelo. Mas o versículo 6 tem algo especial. E que trata de relacionamento. E é isso, vamos ler juntos aqui? Mas quando você orar, vamos juntos? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Eu sei que você já teve essa experiência, mas há um momento quando o Espírito nos chama especificamente para alguns atos, algumas disciplinas que a gente faz uma vida toda. E o Espírito neste domingo de manhã, ele vem com este convite a você, avivar a sua intimidade, avivar a sua busca no secreto, porque a palavra de Deus, ela nos chama a entrar no nosso quarto. Levanta, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai. Ora ao seu pai. Você pode dizer pai? Mais uma vez, pai. Então, ora ao seu pai. Ora a um Deus que é pai, alguém que é íntimo de você. Fala com ele. Quando a ideia de ir para esse secreto de Deus, muitas vezes é mecânica e fria ao nosso coração. Mas na verdade Jesus está dizendo aqui, olha, tem um pai amoroso dentro do seu quarto. Amém, glória a Deus. Tem um pai amoroso lá no seu quarto. Tem um pai sentado lá na sua cama, ou na sua poltrona, ou no seu tapete, ou no seu chão. E ele já está lá. Você vê que a palavra aqui diz entra, porque ele já está. Não fala Deus vai entrar. Mas entra lá e fala com ele. É como se alguém estivesse te esperando em alguma sala e você é convidado e dizendo, vai ali que tem alguém te esperando. E realmente é isso. E essa palavra chega com um carinho, com uma intimidade, diz, lá quando você entrar, você fecha a sua porta, porque o Pai está lá. E Ele te aguarda. E quando você chega lá, você vai falar. E a gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar. Principalmente as mulheres, não? Amém, eu gosto de falar. E os homens também gostam. É que a gente não deixa eles falar muito. Às vezes a gente fala tanto que eles desistem, né? Mas isso é só para a gente lembrar de nós e deles. Mas o seguinte, não é sobre isso que nós vamos tratar aqui agora. O que nós vamos tratar é que Deus ouve, o Pai ouve. E o versículo já tirou? Volta Evelyn, deixa o versículo aí. Esse é o mais importante da ministração, é a palavra dada por Jesus, a direção. E essa palavra, ela vai dizendo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, fale com o seu pai. Não é com o pai de outro, é o seu pai. É Ele que está lá, Ele que te aguarda, é Ele que está lá no secreto. Ele está nesse lugar onde é só você e Ele, onde se manifesta uma individualidade. Ali você pode dizer tudo. Ali Ele se expõe a você. Ele se expõe a você.
E então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O recompensará. E queridos, esse é um tempo quando nós reclamamos bastante. Nós reclamamos muito das dores, das dificuldades, nós nos lamentamos, nós queremos muito estar com pessoas, ser tocado, ser abraçado, ser afirmado, ser recebido em casa, visitar, fazer visitas, mover uma festa, convidar alguém. Nós estamos com essa necessidade, com esse déficit, com esse vazio dentro de nós. E aqui nós temos uma direção do Espírito para esse tempo. Vai lá no seu quarto que tem alguém te esperando. Amém? Tem alguém te esperando lá. E lá você se expõe. Você se expõe. Lá com o seu pai, você se expõe. Você conta para ele aquilo que está no seu espírito, aquilo que está na sua alma. Como a alma ela é escandalosa. Então quando você vai para o pai e coloca ela diante, Deus suporta a sua alma. Aquela ansiedade, porque a coisa mais difícil que nós temos é ir para o secreto, ou ir para esse lugar onde está o pai, e nós nos concentrarmos no pai. Nós ficarmos ligados no pai, porque a nossa mente vai para as pessoas. A nossa mente vai para as coisas. A nossa mente vai para onde ela nunca deveria ter ido naquele momento. E o pai está lá. Então, o propósito aqui é você entra só no seu quarto. Você senta e começa a tirar aquilo que entrou com você. Pensamentos, sentimentos, ansiedade, preocupações, angústia, quieta. Porque o pai espera. Ele já está lá há quanto tempo esperando no seu quarto, né? Não vai esperar agora que você chegou? Agora que você entrou? Agora que você deixou as outras coisas? Agora que você tirou o que você estava priorizando? E agora você se sentou ali. Então, queridos, nós estamos num desespero por toque físico, por pessoas. E Deus nos deu esse tempo para o secreto. Você concorda comigo? Deus tem nos dado esse tempo para a gente ir para o Pai. Ir para o Pai. E não é longe, é onde você está, na sua casa, no seu quarto. E por que eu e você não fazemos isso? Porque nós somos livres demais. Porque o nosso Cristo nos libertou com uma liberdade tão grande, que até para pecarmos, nós somos livres. Até para fazer aquilo que ofende a Deus, nós somos livres. Porque Deus não nos toma mais pela mão e nos enfia no quarto, como nosso pai e nossa mãe fizeram alguns dias, e eu fiz com os meus. E até hoje, às vezes, faço, né, Lucas e Gabriel? Né? Já oraram? Estão lá no quarto, como está? E quem não precisa disso? De alguém que fala, ó, é a sua hora. Eu não tenho visto você orar. Eu não tenho ouvido o seu louvor, o louvor da sua canção, da sua adoração no seu quarto. Eu não tenho escutado o seu soluço aos pés do Pai lá no seu quarto. Eu não tenho ouvido a leitura da sua Bíblia. Eu não tenho visto. Quem não? E talvez você precise estar esperando um pai. E o pai chegou hoje para dizer, vem para cá, ó, eu estou te esperando aqui no quarto. Então, é com nessa condição e nesse temor ao Senhor, que a palavra de Deus chega para você hoje. E sabe, queridos, quando se fala de liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de louvor, liberdade de entrar por essas portas, mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo, né? Os decretos, ora é 50%, ora é 25%, ora, né? E aí a gente fica
cuidando para saber quantas pessoas, como que nós vamos cuidar das pessoas. Mas existe algo que é diante de Deus que nós resolvemos. É na presença. É na presença. É na presença. Nós não perdemos a liberdade de ir para o nosso culto, para a nossa adoração, para servir na nossa casa, para celebrar. Nós não perdemos, graças a Deus. Mas há lugares onde isso foi perdido. Quando eu comecei a orar de fato, interceder, porque eu sempre orei bastante, porque minha mãe era a mulher da oração. Mas a intercessão, eu aprendi a intercessão aqui nesta igreja. Eu aprendi a interceder, a gemer e chorar por pessoas, por vidas, por causas impossíveis. Quando nós tivemos dias difíceis, e Deus enviou uma pessoa aqui da igreja, que era a Arlete. Alguns conhecem a Arlete, ela estava aqui, depois ela foi para outra igreja. Até hoje, nossa amiga, né? A gente cuidou bastante dela, né? Débora, Demir, uma mulher de Deus. E a Arlete fez uma viagem para Israel naquele tempo, né? Era o desejo meu também, mas não podia, e ela foi. E quando ela voltou, ela trouxe 3 coisas para mim. Ela trouxe um raminho de oliveira, né? E trouxe para Maurício um candelabro, a menorá, né? Uma réplica de menorá, uma coisinha pequena do menorá, e trouxe umas fitas de intercessão, que ensinava a intercessão. Essas fitas naquele tempo era rara aqui, fita cassete, né? E era muito rara, e eu ouvia aquelas fitas, e era da hoje pastora Valnice Milhomes, apóstola, né? Hoje. Mas naquele tempo ela era missionária, ela, né? E a Arlete conheceu ela e trouxe essas fitas para mim. E ela me contou uma coisa antes de entregar aquelas fitas e falar sobre intercessão, de uma maneira diferente do que eu já tinha ouvido. E ela falou: eu vou contar a mesma história que Valnice me contou, eu vou contar para você, e agora eu vou contar para você, tá? E a história é a seguinte, que nos países perseguidos, onde as igrejas são perseguidas, as igrejas são clandestinas, as igrejas não podem se reunir. Havia uma moça, havia a igreja era escondida, e de certa hora da noite, as pessoas, para sair na rua, elas tinham que ter um fato, ela tinha que ter uma explicação, uma justificativa. E aquela moça, ela ia para a igreja, um dia da semana, no mesmo horário. E cada vez que ela passava pelo guarda daquela rua onde ela ia, naquele frio, naqueles lugares perseguidos, ela falou lá, eu não lembro agora que país que ela usou. Aquela moça, ela passava e o guarda abordava ela e falava para ela: onde você vai? Ela tinha que justificar. E ela dizia assim, ela ia com a Bíblia dela guardada, né, claro, e ela falava assim: olha, o nosso irmão, eu vou à casa do meu pai. Eu vou à casa do meu pai porque o nosso irmão primogênito faleceu, ele morreu. Ele morreu e eu tenho muitos irmãos. Então eu e os meus irmãos e o meu pai nos reunimos para ler o testamento que ele deixou. Esse testamento tem tudo o que nós precisamos para viver. E nós precisamos ler, e é um testamento longo. Então toda semana, neste horário, a nossa família tem um combinado. Nós temos uma aliança, nós temos um compromisso. Nós nos reunimos na casa do nosso pai. E ali na casa do nosso pai nós lemos o testamento do nosso irmão primogênito que faleceu. E nós precisamos entender esse testamento. Nós precisamos discernir esse testamento, porque lá tem aquilo que nos cabe, aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que é nosso direito. Aquela era a nossa herança. E nós estamos indo lá para nos apropriarmos. Nós temos um advogado. E esse advogado, ele zela pelo nosso direito. Então nós nos reunimos ali com esse advogado e com o nosso pai, com os nossos irmãos. E nós lemos o testamento que o nosso irmão deixou.
E o guarda, mais que depressa, sensível, libera ela para ir. E cada semana, essa menina passa. Chega uma hora que ela não precisa mais falar com o guarda. O guarda já sabe aonde ela vai, o que ela vai fazer, com quem ela se encontra. E a necessidade de se reunir com a sua família, com seu pai. E ali meditar no testamento. Amém? O que é isso ao nosso coração? O que é isso para mim? Isso mexeu muito comigo. A responsabilidade e o compromisso que nós temos com o nosso Pai, que nós temos com este testamento, que o nosso irmão primogênito que morreu deixou para nós. E a necessidade que nós temos de, como família em Cristo, nos reunirmos, chegarmos à presença uns dos outros e na presença de Deus. E o Pai nos chama em secreto, e ali Ele revela coisas ao nosso coração, revela a nossa vida, os propósitos dEle, e nós saímos publicamente para anunciar, e com ousadia e coragem, cumprir o propósito de Deus para nós. Para tudo há uma resposta de Deus, um escape de Deus, uma solução de Deus, amém? Não importa a época que você está vivendo, o tempo que você está vivendo, as dores que você está passando, as dificuldades, nada pode segurar ou parar quem você é em Deus e o seu relacionamento com Deus, com o Pai e com os seus irmãos. Aquilo que você gera, viu, igreja? Nós falávamos já na semana passada que aqueles que são consagrados, separados para o Senhor, têm uma intimidade com Deus. Tem uma intimidade, tem que gastar tempo com Deus. Fica com Deus, rejeita e renuncia às paixões e se posiciona naquilo que é reto, naquilo que é próprio, naquilo que é necessário. Para você saber disso, você tem que meditar no testamento. Meditar na palavra de Deus. Onde você faz isso? Lá no secreto. Aquilo que você busca e gera no secreto, igreja, virá à tona publicamente. É pouco que nós estamos vivendo para a gente parar. É pouco para nós nos tornarmos vítima de uma circunstância ou uma situação. É pouco para nós usarmos contra o culto ao Senhor ou contra o seu tempo com Deus. É pouco. E eu sei que você concorda. Por isso nesse tempo é o tempo de nós nos revestirmos de toda a autoridade, de todo o poder. Essa hora é a hora mais necessária de se você se assentar no seu secreto e dizer: Pai, é isso que está dentro de mim. É isso que está dentro do meu coração. Porque ali fala que você vai sentar e falar. Você vai falar. Você vai se expor. Você vai se lançar a Deus. E eu te pergunto: qual foi o dia? Qual foi o tempo? Qual foi a hora, a vez? Faz quantos dias que você fez isso com seu pai? Que te espera lá no seu quarto? Faz quanto tempo que você está tão ocupado e que você já não parou para dizer: Deus, eu quero ficar aqui contigo até que termine tudo, até que eu me expunha muito mesmo, que eu coloque a minha alma, que eu coloque o meu espírito, que eu coloque, porque eu sei que o Senhor está aí para isso. E nós saímos dali fortalecidos, porque aquilo que a gente busca no secreto, Deus nos responde no público, na exposição pública. E nós temos que ter coragem, queridos, de nos arriscar como esta moça,
Nós temos que ter coragem de nos arriscar por uma causa justa, correta e certa. Nós temos que ter coragem de nos levantarmos para os cultos, nos levantarmos para orar, levantarmos para entrar no quarto, nos levantarmos para enviar uma palavra a alguém, para responder às palavras liberadas aqui em cima, que chega ao seu coração, ao seu espírito, e que é do próprio Deus para você. E você tem que dar uma resposta. E a gente fala, você tem que dar uma resposta por causa de Deus. Você tem que dar uma resposta por causa de Deus, sim. Mas você tem que dar uma resposta por causa de mim. E eu tenho que dar uma resposta por causa de você. Nós temos que nos importar com os nossos irmãos. Nós temos que continuar da mesma forma de Jesus. No Salmo 24, eu quero que você abra ali no Salmo 24. Salmo 24 é o Salmo de Davi. E o Salmo 24, ele parece ser dividido em duas partes. A primeira parte, Davi fala de algo tão de dentro. E a segunda, ele começa a expressar algo público, parece. E eu quero ler com você essa primeira parte até o 6. E depois nós vamos ler o restante. O 24, de 1 a 6. Olha como é isso. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. E você vai acompanhando ali, se você está sem Bíblia ou na sua Bíblia mesmo. A primeira parte do Salmo, ele diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Quero parar um pouquinho aqui. Veja, esses 6 primeiros versículos, Davi entra para um secreto. Quando você vai lendo, você vai percebendo, você vai entendendo, você vai sentindo do Espírito que ele está nesse secreto, e ali ele se expõe ao Pai. Ele se expõe a Deus e ele vai constatando, ele vai caindo em si. O Espírito Santo vai revelando a ele quem é Deus, quem é o Pai. Ele vai mostrando a intimidade. O Espírito Santo vai mostrando para Davi a grandeza de Deus. Foi ele que fundou a terra sobre os mares, foi ele que firmou. E daí vem mas quem poderá subir ao monte do Senhor? Vem um desejo, eu acredito em Davi. Deus é tudo isso, mas como que eu vou chegar? Entrar, ficar, gozar, permanecer neste lugar. E vem respostas rapidinho. Quem poderá entrar no lugar santo? Quem poderá estar na presença de Deus? E as respostas vêm aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Vem uma preocupação para Davi. Eu preciso disso. Mãos limpas, coração limpo. Eu me rendo nisso. Ele vai reconhecendo as suas fragilidades, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo as suas sujeiras, vai reconhecendo as suas pragas, aquilo que não condiz com Deus. E com certeza, nessa presença santa, chega um arrependimento de pecados, chega um quebrantamento de coração, chega um espírito confrontador, um espírito de profeta, né? Que confronta o pecado duramente. E fala: Deus, nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Vamos limpar. Existe um jeito de limpar. O jeito da limpeza é perdão de pecados, é confissão, são as disciplinas de Deus. É rendição, é reconhecer que um Deus santo procura adoradores santos, adoradores que adoram
em espírito e em verdade. Tem um jeito de fazer as coisas de Deus. Por isso exige renúncia, exige que nós forcemos-nos, tenhamos intenção, escolha, decisões racionais para vivermos com Deus. Assim como você decidiu ficar no seu casamento, assim como você decidiu ficar naquele emprego difícil, decida ficar com Deus. Escolha ficar com Deus, escolha ficar com os irmãos, escolha ficar no lugar da santidade de Deus, porque ali o nosso pecado vai sendo desfeito. É essa presença santa que destrói em nós, que limpa as nossas mãos. É o sangue de Jesus, é aquele preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, que tira de mim e de você aquilo que nos afasta dele. Mas para isso eu tenho que abrir a porta e entrar, porque ele me espera, e ficar ali e pagar preço de ora estar no secreto e ora publicamente estar exposto, correr riscos por um Deus que vale a pena servir. E essa palavra ela vai chegando com uma verdade, estabelecendo ali no 5, ele já está, né, e ele fala dos ídolos e de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, e diz, e ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, e aqui nós vamos lembrar em Jesus, apesar de ser nos Salmos, o seu Salvador lhe fará justiça, lhe fará salvação, vai salvar você do pecado, vai salvar você do mal, vai livrar você dos dias difíceis, vai te levantar, vai te avivar, como nós gritamos e cantamos neste lugar. E tudo que é de morte vai ter que sair, e tudo que é maligno vai ter que recuar, e tudo que é pensamentos, sentimentos, mente vagueando, obras que estão no lugar de Deus, que é o falso ídolo, vai ter que sair. Amém? Vai ter que sair, queridos, vai ter que sair. Vai ter que sair. E a nossa fé, ela é avivada. E o 6 diz, são assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqueles que têm coragem de olhar no teu olho, olhar para ti, Senhor, e encarar o próprio pecado, a própria fragilidade. Ali não há lugar para hipocrisia, não tem nem porquê. Se é só você e ele já sabe quem é você faz hora. Mas tem um momento que você vai ter que virar público, porque o seu Jesus publicamente se expôs, nu, sem roupa, entregou a morte por cada um de nós. E assim como foi com ele, é conosco também. É conosco também. E então ele entra num novo nível, eu vou chamar de glória, tá? Ele entra num novo nível de intimidade, né, Isaías? Fica lá, eu sei que você pega seu violão lá na sua casa, né? Tem uma hora que você vai de boa, mas chega uma hora que dá uma explosão, não dá não? Dá, chega. Davi chega nesse nível. E se isso nunca aconteceu com você, você saiu muito rápido da presença do Pai. E eu digo para você que ainda bem que você foi lá, mesmo saindo rápido. Fica mais tempo. Fica mais tempo. Fica até que algo aconteça. E que marque a sua vida. E que você saia de lá marcado, desejando voltar. Que você fique preso no seu Senhor. E que você fique tão indignado com o comodismo e com o pecado, que você nunca mais queira Ele. Porque a presença de Deus, ela é assim. E tem muitos sentados aqui que nunca experimentaram esse nível de intimidade. E até duvida quando alguém diz que experimentou. Se esforce mais. Desça mais. Humilhe mais. Chega mais junto de Deus. Para de preocupar com as regras, com a aparência, como aqui diz em torno do Salmo de Mateus 6, como os hipócritas. Para de julgar quem está livre, quem realmente tem uma fé louca, mas que experimenta
A graça de Deus enquanto caminha. Sinais e maravilhas que nós cantamos aqui, ela vem sobre os fiéis de Deus, sobre os ousados de Deus, sobre os corajosos de Deus, sobre os valentes de Deus. E Davi vai falar isso aqui. E aí ele fala isso aqui, ó, a partir do 7. Abram-se, ó portas. Ele começa a dar ordem. Ele começa a ordenar. E sabe por que você não entra nesse lugar? Porta é autoridade. Porque você está esperando Deus fazer isso por você. E Ele te deu autoridade. Ele te deu uma autoridade para você levantar do seu secreto. Se levantar com ordem. Se levantar com o cetro da justiça que Jesus conquistou na cruz para você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito seu. Foi para você que Ele deu. E Ele te deu uma autoridade que está sobre toda a autoridade, junto com Ele, assentado nos lugares celestiais, onde você está em Cristo Jesus. Você recebeu uma autoridade que Jesus pagou. Você nunca conseguiria, nem eu, se o nosso Jesus, o nosso irmão primogênito, não tivesse dado vida no seu lugar. E essa autoridade está posta a você. E Davi se levanta e começa a dar ordens. Abram-se, ó portais. Abram-se fortalezas. Abram mentes resistentes. Abram ventres estéreis. Abram corações duros. Abram críticos. Abram-se os julgamentos. Abram-se os dedos estendidos. Abram-se de acusação. Abram-se, ó portas, aquilo que fecha, aquilo que impede, aquilo que paralisa, aquilo que é errado. Existem portas, queridos, igual primeiro Jesus falou: entra no seu quarto e fecha a porta. O que é isso? A autoridade. Eu fecho. Vanir entra no quarto e fecha a porta. Ele fala: entra, fecha a sua porta lá. Jesus está falando comigo, me dando autoridade. Fecha a porta. No momento seguinte vem uma palavra: agora manda abrir a porta. É claro isso para você? Entra no secreto, receba a sua autoridade e saia com ela. Saia com ela, igreja. Saia com ela e ordene em nome de Jesus. Não é no seu nome, não. Em nome de Jesus. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portais antigos. Antigas regras, tradições, medos, armadilhas, cadeias. Desde criança você carrega aprisionamento de espírito, de alma, de coração. E você está gostando de ficar aí preso. Preso no medo, preso na vergonha, preso nos abusos, preso nas palavras malditas de um casamento, preso na falta de elogio, de afirmação, preso nos lugares de morte. É você quem tem que gritar para essa porta abrir. Existe um poder. Existe um poder que está em você. E você vai gritando: abram-se, ó portais antigos. Para quê? Para quê, igreja? Quem que vai entrar? Eu quero que você grite duro. Quem vai entrar? O Rei da Glória. Glorifica o Senhor. Aplauda Jesus. Triunfe. Glória a Deus. Aleluia. Esta é a condição. Nós entramos arrastando. Nós entramos humilhados. Nós entramos pesados, cheios de pecado. Mas depois nós saímos, querido, glorificando a Jesus Cristo. Nós saímos com Ele na nossa retaguarda. Nós saímos com Ele na nossa frente. Nós saímos com Ele na nossa cobertura. Nós saímos com Ele envolto em Jesus. O Rei da Glória entrou. Acabou. Não tem para ninguém mais. Chega a sua nova identidade. Chega a sua expectativa. Chega a sua esperança. Chega a sua resposta. Chega aquilo que o Pai derrama sobre nós, que é o Filho. Chega o poder renovador da igreja de Cristo,
que você grita: aviva-me, aviva, aviva. Ei, receba. Você pediu. A palavra nós começamos ali quando você pede. Você fala ao Pai, o Pai vem com recompensa. O Pai traz a resposta, Ele te ouve. Pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera, mas Deus sempre dá uma resposta. Uma resposta. E você avança. E Ele vai dizendo, vai entrando o Rei da Glória, vai entrando o Rei da Glória. E Ele fala: o Senhor é forte, Ele é valente. O Senhor é valente nas guerras. Aqui eu quero que você pare um pouquinho. Nós brasileiros, igreja brasileira, nós não sabemos o que é guerra. Por isso que você recua na batalha espiritual. Por isso que quando começa um tempo de batalha espiritual, você começa bem, nos relógios de oração, vindo orar aqui no templo, lendo a sua Bíblia de madrugada, fazendo o seu horário, cumprindo. Quando chega a segunda semana, você não continua. E agora chegou a guerra. O que nós estamos vivendo agora é guerra. Se você ficar lá escondidinho, você vai morrer. Se você não morrer de doença, você vai morrer no espírito. Porque ou você luta no espírito, ou nós vamos sendo atacados, queridos. Espiritualmente a nossa fé vai morrendo, vai morrendo. E então, esta é a hora de guerra, é a hora dos valentes. Eu nessa mensagem não posso deixar de compartilhar com você algo do nosso coração, e que a gente quer trazer uma honra para essa pessoa. Pastora Clotilde Batiston faleceu há mais 2 dias atrás. Essa mulher, ela, quando fala de guerra, essa mulher, lembra dela? Todos nosso chá, né? Nossos encontros de famílias, as ministrações lá em Pato Branco, né? Letícia, Rosemary, Wanderson, Lucas. Essa mulher com o seu esposo nos recebeu lá na casa dela, eu e Maurício, em 2009, né? 2009. E uma mulher que, há 2 dias o Senhor recolheu para si, lutando, cumprindo o seu ministério. Ontem eu vi lá uma mensagem com ela, eu e Larissa e Gabriel nós vimos uma das últimas entrevistas que ela deu, né, num canal da internet. E quando termina aquela palavra, fazem uns 5 meses que ela deu essa entrevista, aquele repórter, aquela pessoa que estava entrevistando ela, pergunta para ela assim: qual que é o seu maior sonho? Qual o sonho? Ela falou: esse sonho eu tenho desde que eu conheci Jesus. O meu sonho é ver essa cidade de Pato Branco, as igrejas de Pato Branco, as mulheres de Pato Branco, todas servindo, pregando, ajudando e anunciando Jesus a cada uma das vidas na nossa região. Esse é um sonho desde que eu conheci Jesus. E lá ela diz como ela conheceu, e muitos de vocês já conhecem. E aí depois teve uma outra postagem que até a pastora Gislaine postou lá no nosso grupo de mulheres, quando ela, sabe por que ela morreu lutando? Ela estava conclamando as mulheres para largar o botox, largar as roupas, largar os cuidados femininos de vaidade, pegar o dinheiro e comprar kits. O marido dela é médico, lembra? Que elas querem sarar Pato Branco, cuidar das vidas, sarar as vidas, anunciando para que as vidas não sejam ceifadas sem Jesus. Uma mulher séria no que fez a vida toda, intensa no que fazia o tempo todo. Essa mulher veio para Mato Grosso a primeira vez, não sabia quem éramos nós,
nesse sentido de acolher. Ela já era uma senhora idosa. E ela ministrou o nosso coração. De cada mulher. As mulheres aqui aprenderam a cuidar. Nós não éramos pastoras ainda quando ela veio a primeira vez. E quando eu fui lá, ela me levou na casa dela. Eu tinha um sonho mesmo, sonho dormindo, não era sonho acordado. Eu sonhava e eu ouvia assim, uma voz que falava para mim: você é pastora ou você é ovelha? Várias vezes. E eu acordava com esse. E Deus estava falando sobre o meu chamado pastoral. E quando eu cheguei em Pato Branco, aquele casal que levou a gente falou: olha, os pastores vão receber você e o pastor na casa. E nós fomos. Casa enorme, casa grande, dois andares, mais a sala grande, uma garagem grande, tudo grande. E nós vimos tudo aquilo e eles, no meio de todo aquele congresso, eles pararam para nos receber. E quando nós entramos, ela falou assim: olha, essa casa aqui, fez algumas coisas, daí, esta casa aqui, ela é grande porque o Senhor nos deu uma palavra. E a palavra é: alarga a sua tenda. Lembra dessa palavra? Palavra da nossa visão. Eu fiquei, né? Isaías 54. Isaías fala muito comigo e afirma nosso chamado. E a gente foi só ouvindo as coisas que ela falava, eram as coisas que o Espírito estava falando conosco como igreja aqui. Mas eu quero levar você em 3 lugares da minha casa, porque essa casa ela é profética. Primeiro eu vou levar você aqui nesse jardim de inverno. O jardim de inverno tinha ovelhas, escultura, né, de ovelhas. Mas ela falou: aqui eu vou ministrar sobre a sua vida. Toda vez você cria na sua casa um ambiente onde tenha ovelhas, onde te lembre ovelhas, onde entre para o seu coração que é ter um aprisco de ovelhas. Então, quando você estiver mal, ou que você tiver chegar alguma acusação no seu espírito, você vai diante daquelas imagens e pede ao Espírito Santo te trazer à memória o amor pelas vidas, o amor pelas ovelhas, o amor pelo aprisco, o amor pela igreja, o amor por cada uma delas. E Deus, mesmo as mais rebeldes, elas vão receber amor. E quando elas receberem amor, elas não vão resistir. Depois ela me tomou e colocou outras coisas e ela me levou numa sala de oração. E lá tinha aquela poltrona que você já sabe, que tinha um manto vermelho e música que tocava 24 horas. E eu falei: esse é o ambiente onde Deus revela. Antes de você ir para o público, vai para o secreto. Tenha na sua casa, ou tenha perto de você, um ambiente onde você busca o Pai no secreto. E ela fala: aqui dentro já aconteceu tantas coisas. Aqui nessa sala já vários milagres Deus revelou aqui e direcionou. E depois ela me pegou e falou: agora vocês vão subir. E ela mostrou o quarto dela. Nunca tinha visto aquela mulher. Ela me levou lá no quarto dela. E ela falou: senta aqui na minha cama. Cama enorme. Acho que eu nunca tinha visto uma cama daquele tamanho. Cama linda. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo, queridos. Não tinha ostentação, não tinha nada disso, mas tinha uma presença santa. Talvez, eu entendo que Deus dá, que ela não precisava disso, mas eu precisava. E ela falou: senta aqui. E ela orou comigo lá na cama dela. E depois ela falou: você vem aqui. Uma mulher, ela passa por isso.
para mim fazer uma oferta de música. E eu não conseguia entregar essa oferta sozinha naquele culto. Não entendia nada. Por que Deus queria? Nem sei mais que música das pérolas, né? Aí eu falei, Gislaine, olha, vamos juntar umas 4 para me fortalecer e me ajuda. E nós cantamos. E era só uma oferta de um dia, e Deus recebeu e pronto, né? Já desci. Mas Deus pediu naquele chá coisas que nós não fazíamos geralmente. E quando ela estava ministrando, a pastora Clotilde sentada agora nessa outra cadeira aqui na frente, ela cantava e ela, a pastora, oh Jesus, Clotilde respondia em línguas, cantando o canto dela. O Espírito Santo ministrando aquele altar, uma adoração genuína. O que Deus estava fazendo conosco, igreja? Você não pode nunca deixar de saber que essas coisas, esses sinais de Deus, chegaram na nossa vida por causa de você. Que essa mulher desprendeu a vida dela do Paraná algumas vezes para esse Mato Grosso quente, que ela não aguentava, para ministrar ao nosso coração. Essa mulher veio aqui, ela tinha tido uma semana que saiu do centro cirúrgico com uma cirurgia. Aqui em nossa igreja ela pulava, que parecia que ela nunca tinha sido cirurgiada. Saiu daqui curada. O que eu estou dizendo para você? Busca no secreto e publicamente seja usado para dividir com alguém. Nós tivemos a honra, nós tivemos o privilégio, nós tivemos uma grande oportunidade de conhecer a nossa querida pastora Clotilde Battiston e receber dela com toda autoridade e simplicidade. A primeira vez, lembrei hoje, primeira vez que eu falei com a pastora foi por telefone, lá na marmoraria. Cadê o John? Vai lembrar. Marmoraria do Júlio e da Luciana. E ela falou, vai ali num canto que eu quero falar com você. Ela é brava, né? Vocês sabem que ela é brava, né? Era brava. Vai ali no canto que eu quero falar com você. Aí eu saí do meio do povo que era no escritório e fui pro canto. E ela me deu uma bronca. Não posso contar para você a bronca, porque senão, né? Eu vou ficar o culto todo aqui também. Mas ela me deu uma bronca. A primeira palavra que ela falou comigo é porque eu estava tomando uma decisão aqui e ela falou, faz assim, não faça assim. E foi ótimo, né? Foi uma bênção. E pega esse carro, entra nesse carro e vem para cá. Larga essa igreja aí e vem para cá. E nós fomos. Mas era assim. Uma mulher enérgica, disposta, mas com tanto amor, que foram as surras mais elegantes que eu já levei na vida e que derramaram sobre mim dons e capacitação que eu preciso me desgastar para o ministério. E eu acho que você também. Então eu queria dizer isso hoje, a nossa gratidão, o nosso louvor a toda a família, a nossa oração pelo pastor Battiston e sua família, que hoje lutada, sofre naquela cidade e sente a saudade, a falta, mas uma certeza de que nós não passamos nada, queridos. Essa mulher estava lutando por vidas e foi contaminada. Como ela já tinha outras complicações, mas ela sabia o que ela estava fazendo. Ela obedeceu um chamado. Você pode aplaudir Jesus por essa vida que serviu gloriosamente, que adorou, que amou, que derramou a sua maternidade, que nos afirmou como igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então eu já te chamo, levanta e resplandece. Levanta e grita. Levanta, portas, levanta. Não tem por que você estar parado. Não tem por que você tá indisposto. Não tem por que você estar envergonhado. Não tem por que você estar com medo. De verdade. Eu não estou fazendo um sensacionalismo, uma motivação ao seu coração, não.
tá? Levanta, você é o templo do Espírito Santo de Deus. E Romanos 8, vou terminar aqui. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 diz que você é o templo. 26 e 27, você é o templo. Você é habitação e morada. Você vai ficar de pé porque ela vai projetar aqui esse texto bíblico. Romanos 8, 26 e 27. E sabe o que está dizendo aqui? Você é o templo. Quando Davi fala assim, olha, mãos limpas, coração limpo. Sabe o que Jesus fez quando foi no templo, em 1 Coríntios 9? Limpou o templo. E falou, a minha casa é para ser chamada casa de oração. Não é casa de câmbio, de vendas, de lugares terríveis, não. Então você é o templo. Jesus limpou você. Jesus limpou e lavou você. E agora Romanos 8. É 8 mesmo, né? 8, 26. Olha o que diz aí. E aquele... é 26 primeiro, né? Vamos lá juntos? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você não está só. Existe um Espírito que intercede por você. Existe um Espírito que habita em você como templo. Existe o Espírito Santo que clama por você. Existe um poder dado a você no seu corpo, na sua carne, na sua mente, no seu ventre espiritual, para que você gere vidas ao Senhor e viva acima do pecado, acima deste momento complicado aqui. Existe um chamado urgente, amém? E depois de toda essa palavra, querida, se de nada chegou ao seu coração, que eu acredito que não foi assim, quero dizer para você, pessoas humanas como você fazem porque o Espírito Santo de Deus as capacitou e usou as suas fraquezas. Então Deus quer te usar. Sabe com isso? Deus quer te usar. O Espírito Santo que está dentro de você quer te usar. O Espírito Santo está dizendo que você é templo, que você é morada, que você tem um pai, que você não está se sentindo pior. Não é, você não é pior. Nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Você pode. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a morada do Deus eterno. No seu interior há um rio de águas vivas que flui, que vai fluindo, que vai fluindo, que vai fluindo, que vai chegando, que vai transbordando, que vai chegando em cada um de nós e que vai entrando pelas casas, pelas famílias, pelas mentes, pelos corações, pelos lugares onde você está sentado, onde você se deita, onde você entra, e a escolha é sua. Feche os seus olhos aí onde você está. A escolha é sua hoje, de adorar e servir, de adorar e servir, de adorar, de inclinar, de fazer derramar sobre você. Seja vaso disponível, seja coração quebrantado, seja mente livre, seja pés livres para caminhar, para agir e fazer, e para ser cheia do renovo do Senhor. Temos mãos limpas, puro coração. Feche os teus olhos, faça a sua oração ao Senhor nessa hora. Não nos deixe cair em vaidade. Deixe-nos ser a geração que te buscar. Busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te buscar.
busca a tua face. busca a tua Suscita fome e sede pela tua presença, fome e sede pelo teu Espírito, pelo lugar da tua habitação, ó Pai. Que nosso coração queime de amor por ti, Jesus. Oh, sim, Senhor. Vem incendiar os nossos corações, vem incendiar as nossas vidas, vem nos mover em tua presença, vem nos despertar nessa manhã, vem suscitar o amor, a paixão pelo lugar da tua habitação. Queima os nossos corações, queima as nossas vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te fazer um convite. Você que entende que precisa buscar a presença do Senhor na intimidade, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Saia do seu lugar e venha ao altar do Senhor. Sai do seu lugar, se o Espírito Santo ministra o seu coração nessa manhã, se Ele está te impelindo a um novo lugar, a uma intimidade mais profunda, se o seu coração queima de amor, se Ele está suscitando no seu coração fome e sede pela presença dEle, sai do seu lugar e venha ao altar do Senhor. Não fique calado, erga sua voz, comece a orar, comece a adorar, comece a cantar. Faça a sua oração ao Senhor nessa hora. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Sim, Espírito, mais a tua presença vem nos tocar nessa manhã, vem nos ministrar, vem nos impactar, Senhor, vem nos confrontar nessa manhã. Sim, Jesus, vem com a tua presença sobre nós, vem com a tua presença sobre nós. Oh, deixe-nos ser, deixe-nos ser. Sua voz, buscamos sua face, ó Deus de Jacó, buscamos sua face, ó Deus de Jacó. Erga sua voz, erga suas mãos, buscamos sua face, cante ao Senhor. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, sim, o mais forte que você puder. Buscamos tua face, mais forte. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, sim, Senhor. Presença, Deus, enche esse lugar com a tua glória, Pai. Que te busca, sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, ouça um pouco o que eu quero dizer. Eu acho que você já percebeu, mas se você não percebeu, entenda que nós estamos vivendo como igreja um tempo profético. Eu estou dizendo isso dessa forma tão simples, parece óbvio, mas que não haja dúvida no seu coração. Nós temos passado por dias proféticos.
onde o Espírito dele está nos confrontando, nos ensinando, nos avivando, nos exortando, nos fortalecendo. Esse é um tempo onde o Espírito vem para suscitar aquilo que estava morrendo, aquilo que estava esmorecendo, a chama que estava se apagando. Ele está reacendendo nesses dias. Então você precisa ficar atento. Você precisa ficar atento ao que o Senhor está fazendo no meio da igreja. Não é tempo de viver em medo, em reclusão, em opressão, acuado, escondido. Não é tempo de permanecer insensível, indiferente à igreja e ao Espírito de Deus que se move em nós e através de nós. Ah, Senhor, suscita em nosso coração mais fome, mais sede, mais fome, mais sede pela Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela Tua justiça, pela Tua graça, pela Tua paz, pela Tua presença, Senhor. Ele está nos levando a voltar às veredas antigas, como a pastora Rosimeire pregou na quarta-feira, a voltar às práticas dos primeiros dias, aquele tempo em que não tinha hora e não tinha lugar para buscar e ouvir a voz do Senhor, para se entregar. Esse é o tempo em que Ele está suscitando amor e paixão pelas coisas do Senhor. O Senhor quer nos livrar de um pecado gravíssimo. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Nesse capítulo nós vamos ler sobre os filhos de Eli, que eram maus sacerdotes no templo do Senhor. E o pecado desses jovens, versículo 17, era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E quando o texto diz oferta, ele não está simplesmente ou necessariamente dizendo sobre dízimos e ofertas, mas está falando sobre o culto. E o pecado daqueles jovens era desprezar o culto do Senhor, era menosprezar o culto ao Senhor, era desprezar as coisas do Senhor. Nós precisamos voltar ao temor. Nós precisamos estremecer diante do Senhor e das suas coisas, diante do seu culto, diante da sua igreja, diante do seu chamado, diante do propósito dele para cada um de nós. Nós precisamos chorar arrependidos pelos nossos pecados que têm ofendido ao Senhor e voltarmos à renúncia e à entrega, aos sacrifícios, ao holocausto. Nossas vidas integralmente, inteiramente entregues ao Senhor. É isso que o Espírito de Deus está fazendo no nosso meio. O pecado daqueles jovens é que eles pegavam para si as melhores partes, para o próprio prazer, para se saciar. Eles gastavam com a melhor parte. É isso que nós fazemos. Nós queremos o melhor horário do dia para nós, para descansar, para curtir, para usufruir de lazer, para cumprir os meus hobbies, as coisas que eu gosto, comer, passear, brincar. Nós precisamos priorizar as coisas do Senhor. Nós precisamos entregar as melhores partes para o Senhor. Priorizar as coisas, a oferta do Senhor. Nós precisamos deixar de desprezar a oferta do Senhor. É isso que Ele está fazendo. É isso que Ele está fazendo. E no lugar desses jovens, o Senhor levanta um menino chamado Samuel, fruto de uma oração,
foi entregue ao templo do Senhor como um nazireu dedicado desde antes da sua concepção, desde antes do seu nascimento. Ana, sozinha no templo, ela chorou e orou, lamentou, clamou, a ponto de ser julgada erroneamente. Mas ela buscou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. E o que ela mais queria, ela entregou para o Senhor. Diferente dos filhos de Eli, diferente deles que pegavam para si a melhor parte, Ana entregou a melhor parte para o Senhor. Quando Samuel nasceu, ela entregou Samuel ao Senhor. A melhor parte, o que ela mais queria, o seu bem mais precioso, valia mais para ela do que o seu marido, do que a sua casa, do que os seus bens. Ela entregou ao Senhor. É tempo de renúncia, é tempo de entrega. O Senhor está pedindo o seu e o meu melhor. O Senhor está pedindo a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Espírito de Deus, tem liberdade de ministrar as nossas vidas nessa manhã. Deixa o Espírito Santo mover o seu coração. Deixa Ele tocar o seu coração nessa hora. Deixa Ele tocar. Comece a se expressar diante do Senhor, diante da verdade, diante da palavra do Senhor, daquilo que Ele está ministrando sobre as nossas vidas. Comece a se expressar. Comece a dar uma resposta ao Senhor. Dê uma resposta ao Senhor. Não fique calado, não fique indiferente, não despreze, mas comece a responder ao Senhor onde você está. Comece a responder a Ele aí onde você está. Não fique parado, não fique calado, não fique inerte. Comece a responder agora em nome de Jesus. Espírito de ousadia, ser liberado sobre nós agora em nome de Jesus. Um espírito de coragem, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos segura, aquilo que nos impede de louvar e adorar, de manifestar, nós repreendemos, lançamos fora, deixamos de lado em nome de Jesus, para que o Teu Espírito tenha liberdade, tenha liberdade, tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adoração ao Senhor, que você possa sair do lugar em que você está aprisionado. Erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz. Libere, 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 libere. Clama ao Senhor, clama ao Senhor. Uau! Faça morada em meu coração. Seja o centro. Não fique calado, não fique calado, não fique calado. Oh, oh! Mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito.
Quebra as fortalezas, quebra as cadeias, levante-se, abram-se portais eternos, abram-se os portais eternos, ergam as vossas cabeças, ergam as vossas cabeças. Seja o centro da minha. Sim, adore ao Senhor, adore Ele, adore Ele, adore Ele, louve ao Senhor. Minha estrada. Sim, Senhor, nós queremos estar diante do Senhor, dia e noite, noite e dia, dia e noite. Sei. Espírito de Deus, tem liberdade, mais a tua presença, mais a tua glória, enche este lugar, como as águas que fluem do teu altar, transborda sobre nós, transborda sobre nós, transborda sobre nós, quebra as prisões, quebra as correntes, quebra, arranca as mordaças, tira as faixas que nos aprisionam, que nos impedem, aquilo que embaraça, libera os nossos pés, libera os nossos pés, libera os nossos lábios, libera as nossas mãos, em nome de Jesus. Declara essa verdade, declara essa verdade. Que a minha vida seja o Sim, Jesus. Sim, Jesus, restaura os altares, restaura os teus altares, restaura a tenda caída de Davi, Senhor. Restaura o lugar da intimidade, restaura o lugar da tua habitação. Ah, Senhor. Sim, Senhor, sim, Senhor. Chorará, seja o teu altar. porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos, Ele habita em templos feitos pelas mãos do próprio Senhor, pelo coração de carne, uma vida feita pelo próprio Senhor. Minha vida seja o teu altar. Sim, Senhor. Que a minha vida Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor está curando, Ele está restaurando, Ele está restaurando. O seu coração está queimando por mais do Senhor. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim, Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, queima as vidas, queima as vidas, queima as vidas. Quero pedir que a equipe pastoral ore pelas pessoas, impõe as mãos sobre as pessoas, toque as vidas, toque as vidas. O Senhor está restaurando a sua fome, o Senhor está restaurando a sua sede, Ele está restaurando o lugar da intimidade, o lugar do quebrantamento, o lugar da vulnerabilidade. Sim, o lugar
lugar no Senhor. Ele está te curando. Ele está te curando. Deixe o Espírito Santo mover sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo mover sobre o seu coração. Dê liberdade. Alegria da tua presença, o prazer da tua presença, Senhor. Enche os nossos corações, enche as nossas vidas, Deus. Enche as nossas vidas, Senhor. Transborda no teu Espírito, transborda no teu Espírito, Senhor. Transborda no teu Espírito, Deus. Enche os nossos corações, a nossa mente, até nos saciar, até transbordar. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos.
Obrigado, Jesus. de clamar. Oh, Renaralabaçou. Aviva-nos, Ah, Pai, como é bom estar nesse lugar. Como é bom ser esse lugar, Espírito de Deus. Ser o lugar da tua habitação. Ser o templo do Senhor. Ser o lugar onde o Senhor tem o prazer de habitar. Enche-nos, Espírito. Enche-nos, Espírito. Chorei, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor. Pois as tuas palavras não voltam vazias. Porque podemos confiar em Ti, entregar nossas vidas ao Senhor, depender completamente de Ti, Jesus. Obrigado, obrigado. O nosso coração se enche de gratidão, de prazer e alegria na Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor suscitou no seu coração um desejo de buscá-lo dia após dia. É verdade? O seu coração está queimando pela presença do Senhor. Você sente no seu coração um desejo de estar com Ele e experimentar dele a cada dia, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite. É o Espírito Santo de Deus te impelindo à presença do Senhor. A palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito o impeliu ao deserto. É o mesmo Espírito que está movendo o seu coração em fome e sede pela presença e pela voz do Senhor. E nós temos que fazer uma coisa: não deixar essa chama se apagar. Lutar dia após dia para que possamos permanecer nesse lugar, vencermos o pecado, deixar as coisas que embaraçam e nos impedem de permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos buscá-lo, buscá-lo, buscá-lo. Porque quanto mais tempo nós estivermos na presença do Senhor, mais fome e mais sede nós teremos dele. Por isso, não deixe de buscar. Não deixe de buscar. Entregue ao Senhor o seu melhor, as melhores partes, o melhor tempo, a melhor adoração, o melhor louvor, a melhor oferta, o seu melhor. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Jesus, obrigado por esse tempo. Nós te louvamos, nós te agradecemos e exaltamos o teu nome, pois tu és Senhor e Rei sobre as nossas vidas. Tu és um bom Pai, ó Deus, um bom Pai que cuida dos seus filhos, que não nos desampara, que não se esquece de nós, que não nos deixa sozinho, nem morrermos ou desfalecermos. Pois a palavra que se cumpriu no teu Filho Jesus, de que não deixaria com que a carne e o osso se apodrecesse, o Senhor cumpre em nós. E hoje nós temos expectativa e esperança de uma vida eterna no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que viveremos eternamente com o Senhor, numa glória muito além do que nós podemos imaginar, num lugar muito mais excelente do que nós podemos esperar. Obrigado, Senhor, porque essa é a nossa esperança, essa é a verdade que nos fortalece e nos impele a permanecer no Senhor. Obrigado, Jesus, porque o teu amor e a tua graça nos alcançam e transbordam abundantemente sobre as nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Louve o nome dele. Aleluia! É, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, sim, sim. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Temos os avisos? Preste atenção nos avisos.